Dois momentos ontem, ao visitar meus tios depois de 3 anos, me marcaram bastante, que me fez vir aqui e gravar esse vídeo. Um vídeo numa segunda de manhã, que geralmente eu só pego e começo a trabalhar, mas eu resolvi antes de começar o trabalho vir e fazer e bater esse papo com vocês aí do outro lado. Uma delas é que eu demorei muito para visitar meu tio. Demorei 3 anos e meio. 3 anos e meio para bater um papo com um tio que sempre esteve de braços abertos para me receber, meu tio e minha tia. E foi um bate-papo maravilhoso, foi super saudável. Foram momentos assim que me marcaram muito. Inclusive me trouxe um pensamento de que várias coisas que eu já tive a oportunidade na vida de fazer, vários sonhos que eu tive, e aí é outro assunto que eu vou comentar nesse vídeo. Poucas coisas me marcaram tanto quanto aquele bate-papo. Poucas coisas me remeteram a tanta alegria quanto poder relembrar coisas boas do passado e mesmo bater bons papos no presente. Foi muito bom ouvir as histórias do meu tio, foi muito bom ouvir as histórias da época da minha avó. Coisas que a gente passa o tempo e a gente acaba vendo que muitas vezes nós somos parecidos com nossos pais, nossos tios, né? Quando a gente é criança, adolescente, a gente pensa que pode mudar tudo. E aí, conversando com meu tio, eu vi que muita coisa eu faria parecido, eu fiz parecido. E outras coisas eu deveria até ter ouvido melhor. E a vida ela passa rápido, ela é muito cruel nesse ponto, porque eu tranquilamente eu não sinto que eu tenho 37 anos. Na minha cabeça eu tenho, sei lá, 30 anos, 28. A minha cabeça ela não acompanhou, não porque eu seja imaturo, mas é porque eu me sinto extremamente novo, jovem, eu tenho vontade de fazer várias coisas, tenho vários sonhos. E na verdade o tempo está passando, né? Então eu não sou novo nem sou velho, eu tenho 37. Mas eu já sei que os 18 já se foram, a adolescência já se foi. E o tempo tá indo, ele tá indo, né? Então meus tios que eu lembrava com 50 anos, eles já estão com mais de 70. Né? Alguns tios queridos já faleceram. E a minha avó, que eu convivi por tantos anos, as minhas duas avós, elas já faleceram há muitos anos. Então essas coisas me marcam bastante, me fizeram até gravar esse vídeo. Porque, de certa forma, a gente precisa aproveitar melhor a vida, a gente precisa aproveitar melhor os momentos. E aí, por que eu estou gravando isso? Não só para deixar uma mensagem, conversar com você daí do outro lado, mas tem algumas coisas que você sonha, e é o segundo ponto que eu gostaria de falar, e você deixa de fazer, você deixa de correr atrás do seu sonho. E sonhar é fácil, sonhar, imaginar, nosso cérebro ele sempre vai para o caminho fácil. Ele sempre leva para o sucesso, mas aplicar, trazer no dia a dia e transformar um sonho em realidade, em algo palpável, é muito difícil, mas vale a pena. Vale a pena você sonhar e você ir atrás, mesmo que você sofra, mesmo que seja difícil, mesmo que você encontre percalços, mesmo que as pessoas não entendam o seu sonho. Isso ficou muito marcado numa conversa que nessa visita com meu tio, eu pude conversar com meu primo, né? E foi uma conversa muito legal. E por que eu estou dizendo isso? Há 6 anos atrás, eu trabalhava numa multinacional. Eu tinha um ótimo salário. Eu tinha todos os benefícios possíveis que um brasileiro precisa para viver. Eu tinha um ótimo plano de saúde, eu tinha um vale-refeição muito bom, vale alimentação, previdência privada, eu tinha incentivo a inglês, pós-graduação. Eu tinha, até o meu próximo cargo, eu teria um carro zero disponível, e tinha um salário e uma equipe maravilhosa. Era o sonho de todo mundo. Ter aquele emprego. Eu me lembro que as pessoas comentavam isso: puxa, como eu queria ter esse emprego, como seria bom, como você trabalhar numa boa empresa. Só que aquele não era meu sonho. Aquele não era. Para mim era extremamente enfadonho trabalhar numa multinacional. Era muito difícil porque eu tenho alguns problemas que ficaram claros porque eu não gostava de trabalhar. E não era porque as pessoas eram ruins, não era porque a empresa não era boa, mas eu não me identificava com aquilo. E eu lembro que eu era forçado, praticamente, por ter filhos, por ser casado, pela situação no Brasil, a ficar numa empresa sólida. Mas eu não queria, meu coração não batia por aquilo. Aquilo não fazia sentido para mim. Eu estava vivendo a vida de outra pessoa. Talvez eu estava vivendo a vida de pessoas, familiares e amigos que não conseguiram
chegar numa empresa, numa multinacional, e tinham esse desejo e projetavam em mim essa vontade de estar lá. Mas aquilo não era a minha vontade. A minha vontade, sabe qual era, gente? E eu falava isso e depois as pessoas davam risada. Mas a minha vontade, eu falava que como eu trabalhava com internet, era ter um home office. E principalmente porque eu sou formado em comércio eletrônico e não entendia porque alguns serviços não podiam ser feitos de casa. E eu falava que a minha vontade era morar no interior. E eu tentei tomar cuidado fazer esse vídeo. Minha vontade era morar no interior, era ficar trabalhando dentro da minha coleção. E que eu queria atender meus clientes online, para que eles pudessem, de boa, porque muitas vezes pegar metrô não fazia sentido para mim. Pegar metrô, trem, ônibus, demorar 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. Eu sentia que a vida passava. E aquilo não fazia sentido nenhum para mim. E eu tentava falar e as pessoas não levavam a sério. As pessoas falavam assim: Mauro, você está vivendo de utopia, você não pode fazer isso. E diziam que não podia. E eu deixava elas me guiarem, eu deixava elas levarem minha vida para esse caminho. Eu permitia que elas dissessem que eu não posso fazer tal coisa. E não fazia sentido. E aí em 2018, eu tive uma oportunidade de arriscar, de ganhar 3 vezes menos, 3 ou 4 vezes menos, de arriscar, de ter o meu negócio. E eu me lembro que eu não aguentava mais trabalhar lá. Hoje eu entendo mais por quê. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo para entender, para coisas que eu passo, tá? Mas se eu explicar agora, talvez eu perca o que eu quero passar nesse vídeo. E eu me lembro que eu contei até 10, e eu não quero que você faça isso do outro lado, tá? Mas eu não conseguia, eu não me aguentava mais, é como se eu estivesse me sabotando, que eu queria viver um sonho e eu não conseguia viver. E eu queria viver aquilo e eu não estava me perdoando, porque na minha cabeça as coisas iriam passar e eu iria me arrepender no futuro daquilo. E eu contei até 10 e eu não recomendo que vocês façam isso. Eu contei até 10 mentalmente, levantei, fui até a sala do meu diretor. Eu era um dos mais bem avaliados. Eu me lembro que, assim, na empresa a nota máxima era 1 e a menor era 5. Só que eles diziam que 1 e 5 ninguém tiraria. Então eu tinha o 2. Eu era um profissional nível 2 lá, que é, assim, super valorizado, ganha mais na participação dos lucros, tem aumento automático no salário. Eu tinha 32 anos, 32 ou 31 anos, assim, eu não lembro se eu estava para completar 32, mas eu peguei, coloquei até 10, levantei, fui até a sala do meu diretor, sentei e falei: preciso falar com você, eu quero sair da empresa, eu quero empreender, eu quero ter meu negócio e talvez eu precise ajudar meu pai. E eu gostaria que vocês... Eu trabalhava 10 anos lá, 10 anos. E então eu falei assim, por gratidão, por as coisas que eu fiz, eu deixei muitos sistemas, deixei muita coisa. Inclusive um sistema que eu deixei lá apareceu se não me engano, no Estadão esses dias como destaque da Web Summit. Tem uma reportagem. Aquele robô foi o que eu criei. E uma pessoa até se apropriou da minha ideia e acabou, como era CLT, então para vocês verem o nível que eu trabalhava, tá? Como era CLT, a minha propriedade intelectual, minha ideia não foi patenteada por mim, né? Então a empresa se aproveitou e eu saí e eles ganharam muito dinheiro com essa ideia. Mas eu resolvi largar tudo, resolvi deixar tudo para trás e falei que eu queria empreender. E ele falou: Mauro, você é um dos nossos melhores aqui na área, né? E tem certeza disso? É muito arriscado você empreender. Eu falei: eu quero isso. E eu fui, então, e ele falou: então tá bom, por gratidão eu vou te dar a demissão. E a empresa me deu a demissão. Eu me lembro que no RH ficaram chocados. Eu me lembro que os amigos, assim, que eu tinha uma equipe de 10 pessoas. E a equipe, eu fui entrevistar cada um para me despedir. E muitos deles falaram assim: você foi uma pessoa ótima com que eu trabalhei, eu desejo todo sucesso. Outros falaram assim: você é doido. E a minha própria família foi um choque para os meus pais. Meus pais tentaram de tudo, porque eles, lógico, sabiam que eu iria sofrer e eu mesmo assim eu queria testar aquilo, eu queria passar por aquilo. E interessante é que eu saí de lá e não sofri assim, eu sofri muito, muito, a ponto de que eu fui começar a ter algumas coisas daquela época 5 ou 6 anos depois, assim. Foi muito difícil, foi muito
assim, você tá numa empresa, ela te protege muito, muito. E quando eu tomei por mim de que o dinheiro que eu tinha de rescisão eu daria, ele não deu, ele não aguentou 6, 7 meses ao abrir uma empresa. E ainda eu continuo sofrendo desde lá. A vida ela não foi fácil, mas como eu gostei de ter tomado aquela decisão. Como para mim foi importante ter saído e ter tido coragem. Agora, esse é a minha vida. Outra pessoa tentou replicar e ela disse que ela se deu mal. Então eu não quero que você faça do outro lado. Mas como eu fui feliz em ter tomado aquela decisão de ter seguido o meu coração. Às vezes você deixa seus sonhos e você não corre atrás. E às vezes você está trabalhando para o sonho de outra pessoa. Isso para mim era muito forte. Eu estava trabalhando e outra. Eu via que de alguma forma, eu podia também fazer aquilo que outros empreendedores faziam, né? Eu sou de tecnologia, programa, por que eu não vou criar isso? E sabe, eu criei tanta coisa, eu pude participar de tantos projetos, vocês não têm ideia. Por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro 1 ano e meio, eu conheci lugares ótimos, como eu estava a trabalho, eu conheci boas pessoas, teve momentos assim que eu passei por grandes desafios que me exigiram eu crescer como pessoa e profissionalmente, muito. Eu quebrei, perdi muito dinheiro, assim, dinheiro que eu nunca consegui recuperar até hoje, mas eu pude criar também coisas assim que, por exemplo, eu fiz a final do Campeonato Paulista, mesmo o UOL me criticando, mesmo o UOL colocando que o sistema não prestava, não é que ele falou que não prestava, falou que o sistema não estava aguentando. É verdade, eu nunca tinha feito uma final de Campeonato Paulista, UOL, eu nunca tinha feito um sistema que fosse ter a cidade de São Paulo, torcida do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, tentando comprar ingresso, né? O máximo que eu tinha tido no meu sistema era um pico de 500, 1.000 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas tentando comprar um ingresso lá. Então eu não tinha experimentado isso, mas como eu aprendi, como aquela experiência me fez ser uma pessoa, um profissional melhor, como minha empresa progrediu depois de ter passado por esse teste. Minha empresa é outra. Inclusive eu percebi que eu precisava de funcionários e precisava treinar funcionários, então eu fui atrás e comecei a treinar esses funcionários. E a empresa depois da final do Campeonato Paulista é outra. E eu pude criar um aplicativo. Eu criei um aplicativo que está há 3 anos aí que a gente está tentando colocar e está começando a dar certo. E está começando aí. E por causa disso, a minha coleção aqui está melhorando, porque de certa forma as coisas começando a dar certo. A gente começa a ir para frente. E se eu não tivesse tomado aquela decisão, mesmo sabendo, olhando para trás, que eu sofri muito, muito, assim, a ponto de que eu fui morar de favor, eu morei de favor e sabe o que é você morar de favor, dever muito dinheiro? Mas eu não consigo me arrepender olhando para trás, mesmo pelos percalços que eu passei, trabalhando com pessoas erradas. Nesse momento da pandemia foi um problemão para mim, porque eu caí na mão de uma pessoa que viu que estava em pandemia, que eu estava no divórcio, que eu tinha que pagar uma pensão alta. Ele falou, cara, te dou isso aqui, você quer, você pega, se você não quiser, boa sorte, o mundo está em pandemia, o Dória fechou tudo, então você se vira. E eu aceitei praticamente trabalhar por nada, só para poder pagar a pensão. E foi nesse momento que eu conheci minha esposa, e foi nesse momento que minha esposa, que também tinha divorciado, né, não tinha muito tempo, a gente se conheceu e a gente começou a criar formas da gente ela me ajudar a me reerguer, e também eu ajudá-la no trabalho dela. E foi um momento que eu dei muita risada, porque como eu tinha quebrado, como eu fiquei desempregado, como veio a pandemia, ninguém esperava nada de mim. Então eu peguei para me reaprender como pessoa, reescrever a vida como eu gostaria. E eu tava passando pelas dores daquela decisão que eu tomei em 2018. Eu tava passando por essa, porque meus amigos continuaram empregados naquela empresa, eu que saí. Inclusive, na pandemia, a empresa que eu trabalhava cresceu muito, porque o serviço dela foi muito requisitado. E eu tava morando de favor no meu irmão, e depois eu vim, eu e a Elisa, eu vim morar aqui em Itu com ela, na casa dela que ela tinha na época. E uma das coisas que eu olho para trás é que eu teria feito tudo isso, eu teria passado. Mas é muito fácil para mim estar gravando esse vídeo. Mas por que eu estou gravando esse vídeo, né? O que envolve aqui e você está assistindo? Conversando com meu primo começou a falar ontem comigo de uma ideia que ele tem. Ele começou a apresentar a ideia dele e como ele validou, e ele colocou números, e ele colocou tudo, até o meu primo, se estiver assistindo aí, não vou falar o nome dele para preservar, mas assim, uma extensão do que a gente conversou ontem, né? Ele falou assim, pô, mas você passou por tudo isso, mas você tem isso, você tem aquilo, e hoje eu tenho
Hoje eu trabalho como eu queria, no interior, home office, no meio da minha coleção. É assim que eu trabalho. As pessoas que trabalham comigo, elas trabalham tudo remota. Tem gente em Goiânia, tem gente em São Mateus, do Espírito Santo, tem gente em São Paulo, sabe? Tá em tudo que é canto, mas a gente conseguiu fazer da forma como eu imaginava. E era isso, eu queria viver isso. Custou caro? Custou, mas eu consegui. Eu consegui de certa forma. Fiquei rico? Não fiquei rico. Malemar, eu não sei como eu vou pagar as contas essa semana. Eu tenho que pagar as contas. Tem que pagar os cartões, tem que pagar as contas básicas de casa. Na empresa tem que pagar o resto dos fornecedores. Tem que pagar, mas eu dou um jeito, né? Então assim, eu não fiquei rico, mas eu consegui viver meu sonho. E meu primo, ele apresentou a ideia e eu falei assim, você está disposto a viver essa ideia? Ele falou, já está trabalhando de não sei de que horas a que horas sua empresa, faço hora extra, mas eu não consigo ser feliz. Mas eu falei, você tem um bom salário, eu não ganho isso que você ganha. Ele falou, mas eu não sou feliz. E é isso às vezes na vida, né? A gente tem vontade, a gente não faz. Só que o que eu falei pra ele, a vida vai passar. Porque isso ficou muito claro, porque a distância que eu tenho dele era alta, mas os dois já passaram dos 30 aí, né? O meu tio, ele já passou dos 70, então ficou claro pra mim, olha, a vida vai passar. E as coisas não vão acontecer, você vai deixar esse sonho passar. E você não vai ter muito tempo útil para poder criar isso. E o Varanda Nerd que eu criei é o resultado disso também. O Varanda Nerd era algo que... Eu não sei o que vai ser do Varanda Nerd amanhã. O Varanda Nerd vai ser grande? Olha, já passou 1 ano e meio, ele continua um canal pequeno. Mas ele me deu tanta oportunidade, ele me deu tanto conhecimento, ele me fez conhecer pessoas tão legais. Eu tava querendo dar uma... Na vida, eu tava querendo dar uma renovada nas amizades. Nada contra meus amigos, assim, que são meus amigos e eu continuo mantendo contato, são meus amigos. Mas eu queria conhecer novas pessoas. Eu queria conhecer pessoas que tivessem um amor pelo colecionismo, pelos games, parecidos com o meu. Porque eu queria me encontrar, assim, isso ficou muito claro, porque eu não conseguia me encontrar com novas amizades, porque as amizades que me conheciam no trabalho sempre tinham algum interesse. As amizades que eu conheci em alguns momentos da vida, eu não vivo mais como aquele Mauro vivia, então também eu não consegui, né? As pessoas falam, pô, mas eu não tô te reconhecendo. Eu falo, mas eu não sou aquela pessoa. Então o Varanda Nerd, eu queria ter um canal nerd, na verdade eu sempre quis ter uma marca nerd. Eu sempre quis ter uma loja, um conceito, tá? Eu vou falar pra vocês aqui, eu sempre sonhei com isso. E eu criei esse conceito do Varanda Nerd, de HQs, de games, de os action figures, os bonequinhos, Funko Pop, em 2012. Em 2012, já faz 11 anos que eu tinha essa ideia. Que eu criei, pensei no nome, não era Varanda Nerd. E depois virou Varanda Nerd, porque eu apresentei essa ideia para algumas pessoas, mas ninguém foi pra frente comigo. E aí eu peguei, registrei o domínio Varanda Nerd, pensei no nome, fiquei lá, batizei de Varanda Nerd. E passou a pandemia, passou todo esse momento que eu fui empreender, que eu abri a empresa. E o Varanda Nerd ficava como algo assim, eu ficava pagando o domínio.com.br todo ano, né? Ficava renovando, mas eu não tinha nada. E aí conversando com a minha esposa, né, na época que acho que a gente não era casado ainda, a gente era noivo. Ela falou assim, vai e grava e começa esse projeto. Grava, só grava. Eu saí da cama meia-noite, liguei a câmera. Se vocês viram o primeiro vídeo do Varanda Nerd, tem um ring light na minha cara. A posição do celular eu faria diferente hoje, mas eu gravei. E aquilo fez toda a diferença pra mim, porque uma vez que eu gravei e postei, eu perdi a vergonha que eu tinha de falar sozinho perante uma câmera, porque é muito difícil, você grava e você tá do outro lado com uma pessoa te ouvindo. E você não sabe se ela vai gostar ou não, você vai dar dislike, você pensa que as pessoas próximas podem te ridicularizar, mas eu gravei. E não só gravei, como acho que eu já gravei mais de 100 vídeos aqui. E pra mim foi uma experiência bem marcante, porque coisas que eu fazia quando moleque, como jogar e passar o controle, jogar com os amigos, eu consegui ir daqui de Itu, jogar com amigos que estão em outras pontas, jogar online, né? Então com o Viking eu usei Cadillac Dinossauro, né? Fiquei jogando com o Viking, o Glaucio. Agora eu tenho um pessoal que a gente marca de jogar.
conheci novas pessoas, fiz lives, conheci outros youtubers, conheci lojas de games. A minha coleção mudou muito, muito, muito. E tem novas coisas que vão vir, porque eu vou continuar investindo no Varanda Nerd. Então o sonho que eu tenho, o conceito, aquela voz dentro de mim era muito forte. Então essa é a mesma voz que eu tenho com o Varanda Nerd, coisas que eu quero cuidar melhor desse canal. E a vida ela vai passar. E você do outro lado, muitas vezes, outra coisa que eu vou falar, esse vídeo já tá bem longo, tá? Peço até desculpa por ser um vídeo bem mais longo que os outros. Mas você não tem vontade de ter um canal game? Você não tem vontade quando você olha um Peter Jordan, você olha um Érico Borgo, ou você olha o BRK Sedu, você olha o Dino. O Dino é uma pessoa próxima que eu tenho, tem 50 mil inscritos. O Dino é uma pessoa que eu tô conversando mais. Ou até o Carlos da If Games, que eu falo bastante. O Carlos da If Games, ele arrisca tudo para poder ter essa loja online. Vocês não sabem quanto ele se dedica. Você não sabe quantas horas ele passa, quantas horas ele tem para poder te atender online, para poder te dar um melhor atendimento, para poder catalogar os jogos, para poder colocar no leilão. Vocês não sabem o esforço que essa pessoa faz. Eu sei que o Carlos talvez ao ouvir isso vai se emocionar, mas ele faz um esforço imensurável. Ele não conhecia nada de tecnologia, eu apresentei algumas tecnologias, ele pegou, ele gabaritou aquilo, ele revirou de ponta cabeça, ele montou aquele site de leilão, ele conseguiu. E é isso. Pergunta para ele quantas noites, não falando do Mauro, mas pergunta para ele quantas noites mal dormidas ele tem para poder oferecer aquele produto, para poder colocar aquele leilão. Pergunta para ele. Tenha a oportunidade de conversar com as pessoas que vocês muitas vezes chamam de enfadonho, né? Não vocês do canal Varanda Nerd, mas algumas pessoas têm o hábito de chamar. Imagina você chamar uma pessoa do outro de enfadonho. Olha o erro que é. Sabe, em algum momento eu cheguei a pensar nisso e eu fiquei com uma vergonha. Eu falei assim, meu, será que tem algum vídeo meu que eu falo que algum vendedor é enfadonho? Sabe? Que vergonha, né? Que coisa ridícula, né? A gente não sabe a dor do outro, a gente não sabe a dor que é montar um negócio. Assim, a gente vê coisas assim que a gente não sabe a dor deles. E a gente vai no YouTube e a gente critica e tudo mais. Então, às vezes, você tem um sonho e você quer colocar e você vai ser criticado, como essas pessoas aí que eu comentei foram criticadas, como eu fui criticado. Eu fui chamado de proprietário. Eu fui chamado de proprietário porque eu resolvi abrir minha empresa e eu trabalhava numa multinacional. Mas hoje eu não ganho o que eu ganhava naquela empresa. Eu não ganho, mas nem compara a minha felicidade. Não tem assim, palavras. Nenhum dia eu senti saudades daquela empresa. Nenhum dia. É uma empresa maravilhosa. Eu não tenho um A para falar, mas eu nunca senti saudades. Eu amo a minha vida hoje. Hoje eu amo a minha vida. Sabe, eu trabalho, eu tenho as minhas empresas, eu controlo tudo remotamente, eu não pego mais aquele ônibus, eu não pego mais aquele metrô. Eu pude criar um canal, eu trabalho dentro da minha coleção. Isso me custou muito caro, me custou muito tempo, me custou muitas noites mal dormidas, muitos choros, muitas vezes nomes sujos, mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Então você tem que pensar nisso na sua vida, sabe? Se o meu primo ouvindo isso, são meus filhos, você tem que pensar, você não, assim, materializar seu sonho custa muito caro, muito difícil. Mas se você tem um sonho, eu recomendo você a tentar, não a tentar, a começar. Então, muitas vezes, abre um canal. Se você tem algo, tudo bem, prepara um roteiro, abra. Você vai errar muito, cara. É muito difícil você gravar um vídeo. Muitas vezes, para fazer um vídeo de 9 minutos, eu gravo 6, 7 vídeos. Eu edito, eu erro. Eu reassisto e falo, putz, eu fiz errado nisso, por que as pessoas não clicaram, por que eu deveria ter feito melhor, por que eu falei isso. Teve um momento que um vídeo meu gerou um monte de hate, e aí eu falei, pô, mas por que eles estão falando isso, mas eles nem viram o vídeo. É muito difícil, mas como eu adoro o teu Varanda Nerd, eu amo, e o conceito do Varanda Nerd, eu vou ir atrás, eu tô fazendo esse vídeo até pra já dizer, eu vou atrás do conceito do Varanda Nerd, eu vou um dia ter a loja nerd que eu sonhei, porque eu não me identifico com quase nenhuma loja nerd de verdade. E eu tenho um sonho, eu tenho projetado há mais de 10 anos e eu vou atrás. E eu acho que você deveria ir atrás dos seus sonhos também. Você deveria se permitir. Talvez seu sonho não seja ter um emprego diferente, mas talvez seu sonho seja ter um canal. E um canal ele pode te abrir muitas portas. Então você tem que se esforçar. Então, se não está dando certo, você se esforça mais. E se não estiver dando certo, você se esforça ainda mais.
você valida, você muda, mas você continua com o seu sonho, você não abre mão, entende? É isso que é a vida, é assim que funcionam as coisas. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo, além de ser uma forma diferente de eu conversar com você, te ajude a seguir em frente, te ajude a ter sonho. Quando eu abri o Varanda Nerd, uma das coisas que me motivaram, fora tudo que eu falei, eu me lembro um vídeo do Bruno Zago falando que as pessoas estavam criticando ele. O Bruno Zago Pipoca Nanquim, eu sempre assisti Pipoca Nanquim, sempre assisti, eu morria da risada. Minha filha falava, lá vai o papai assistir o Nerd, né? Ela falava Nerd em vez de Pipoca Nanquim. E aí ele falou assim, cara, se você não gosta da minha opinião, abre um canal, fala a sua forma, dá a sua visão. E eu falei, pô, por que eu não faço isso, né? Eu me lembro que isso passou na minha cabeça. E eu fui atrás. E eu abri meu canal. Foi o Bruno Zago que incentivou? Não, foi o Bruno Zago, o sonho, foi a vontade, foi o momento de querer renovar as amizades, foi um sonho que eu tinha. Então eu acho que você tem que viver seu sonho. E viver seu sonho não significa que você vai ser feliz, mas significa que pelo menos você tentou, porque o dia que a gente morrer, o dia que essa vida passar, acho que as coisas elas vão ficar cada vez mais claras que a gente deveria ter tentado alguma coisa diferente. É um vídeo longo, passou aí a estar perto dos seus 30 minutos. Espero que de alguma forma tenha feito diferença para você, porque fez diferença para mim gravar esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo.